eu quero te fazer uma pergunta. Quando você fecha uma obra, o cliente ele fecha com você, quais são as etapas e como você controla essa etapa? Por exemplo, agora eu preciso fazer o contrato com o meu cliente. O seu contrato ele está onde? Ele está lá no Drive, ele está numa pasta do seu computador. Depois que você faz o contrato, você pega os projetos com o arquiteto. Onde fica esses projetos? Fica no link que eles te enviaram, você cria uma pasta no Drive para deixar esses projetos. E aí, quando você começa a levantar os quantitativos, você cria uma planilha no Excel e você coloca lá, eu preciso assentar 10 metros quadrados de porcelanato, porque eu tirei essas informações do projeto e eu coloquei no Excel. Eu preciso pintar 100 metros quadrados de parede. Eu também levantei esses quantitativos e coloquei lá no Excel. E aí, uma outra pergunta, esses quantitativos, onde você anota? Como que você faz? Talvez numa agendinha à mão como essa? Talvez no seu bloco de notas, no celular? Você tem essas anotações com você? E agora eu te faço uma segunda pergunta. Se daqui 6 meses, daqui 1 ano, você vai fazer uma obra parecida com essa que você acabou de levantar os quantitativos, você tem todos os orçamentos que você recebeu? Você sabe quanto que você gastou no material de pintura? Você sabe quanto que ficou a mão de obra para assentar um revestimento parecido com esse que você acabou de assentar? Quanto que ficou o pintor? Quanto que ficou o gesseiro? Você tem esses dados prontos para você bater o olho e falar assim, esse apartamento é bem parecido com esse outro, então eu vou pegar os dados aqui e já vai me economizar muito tempo. Você tem isso? E agora uma terceira pergunta. Quando a obra inicia, como que você faz o controle das atividades? Então, semana que vem vai começar o eletricista. Como eu sei que o eletricista vai começar? Ah, no meu cronograma do Excel eu olho lá, eletricista. Mas aí você tem que pedir o material, você tem que conferir se esse material chegou, você tem que soltar atividade com esse eletricista. O que é soltar atividade? Pegar o controle de qualidade, fala para ele, olha, precisa puxar um ponto 220 aqui, precisa puxar um novo circuito aqui. Com o gesseiro, você falar que tem rodapé embutido para ele não cortar o gesso até o rodapé. Você passa para ele onde tem reforço, onde tem perfil. Você passa essas especificações para ele. E onde estão isso? Você tem uma pasta no Drive cheia de PDF, onde você tem que ficar imprimindo essas folhas? E aí eu te faço outra pergunta. Se durante a obra o seu cliente ele tem uma demanda nova, ele fala assim, Natália, eu quero integrar a sacada, como aconteceu comigo essa semana. Eu não ia integrar, eu quero integrar. O que eu faço? Eu preciso orçar o material, preciso orçar a mão de obra, preciso reorganizar a equipe, mudar o cronograma, organizar a marcenaria. Eu tenho que refazer o meu cronograma, reimprimir ele e levar para a obra? Então, é tudo isso que esse template ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a ter um banco de dados onde todos os dados de uma só obra vão estar em um só lugar e você não vai precisar ficar, passa no Drive, passa no Excel, procura projeto, não tem os dados, quanto que eu gastei. Lembrando que se você cobra R$2.000 para fazer um orçamento e você leva 15 dias, você ganhou R$2.000 em 15 dias. Agora, se você faz em 3 dias, porque você já tem um banco de dados, você ganhou R$2.000 em 3 dias. Então, um template, ele é uma ferramenta para você gerir as suas obras a fim de te economizar tempo e ter algo ainda mais eficaz. Por exemplo, quando você é sozinho, talvez a sua agendinha física, ela funcione com você, porque você leva ela em todos os lugares. E eu nem vou colocar que você pode esquecer essa agenda e você perder os dados, né? Mas vamos considerar que você está sempre com a sua agendinha e você tem controle sobre isso. Mas quando eu contrato uma terceira pessoa, eu preciso controlar o que essa pessoa está fazendo. Então eu vou entrar aqui, eu vou abrir um exemplo real aqui para vocês de um orçamento que a gente fez aqui, que é um template de planejamento de obras, onde a minha estagiária, ela começou a levantar os quantitativos para a gente fazer o orçamento. Então aqui ela orçou os quantitativos
E ao invés de eu falar para ela, orça e coloca o valor, eu preciso entender aquilo que ela está orçando. Eu preciso entender se ela está com a visão, se ela está retirando todas as informações necessárias do projeto. Informações essas que alteram no meu orçamento. Então eu estava viajando, eu estava em outra cidade e eu resolvi entrar e falei assim, deixa eu ver o que ela já fez. E eu comecei a conferir se estava certo, se não estava, se tinha todas as informações ideais para eu ter um orçamento que não tem aditivos, onde eu vou levantar todo o escopo, mandar para a mão de obra e receber novamente. Então eu corrigi o orçamento dela através daqui. Então ao invés de eu levantar os quantitativos na minha agendinha e esses quantitativos eu nunca mais vou ver, eu tenho um lugar aqui onde eu tenho todos os quantitativos, onde eu consigo analisar e eu consigo fazer essa correção. Então, além de criar esse banco de dados que vai me economizar tempo, eu também consigo delegar funções para uma terceira pessoa e eu preciso também corrigir o que essa terceira pessoa está fazendo. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. E aqui, como vocês podem ver, eu fiz a correção de tudo que ela estava fazendo. Além disso, a gente recebeu esses orçamentos e eu tenho o PDF aqui das duas mãos de obra. Então, uma equipe passou 25 mil, a outra passou 15 mil. Eu tenho o orçamento deles aqui e eu tenho qual foi aprovado, qual não foi aprovado quando eles me passaram. Conforme essa obra ela vai andando, ela vai caminhando, no final da obra eu coloco o valor aqui que eu gastei de material. Então eu vou tendo o meu banco de dados e todas as informações necessárias em um só lugar. Então os templates que vocês vão receber, eles servem para economizar o tempo de vocês, agilizar na gestão e você delegar funções. Você vai parar de perder tempo perdendo informações necessárias. Será que você pagou tal pessoa? Será que você não pagou? Isso tudo você tem aqui dentro. O template, ele está dentro de um programa chamado Notion. Então ele funciona como um aplicativo. Você baixa o Notion no seu celular, você acessa ele e ao invés de você criar um template, você usa o meu template que vai ser seu a partir de agora e você pode fazer todas as modificações. Então, o Notion, ele não é pago, ao contrário de um outro sistema onde você tem que pagar mensalmente e você paga o template que eu criei apenas uma vez. E agora eu vou te mostrar quais são esses templates. Você vai receber 3. O primeiro é o planejamento de obras. Então, se você já me conhece, você sabe que a gente divide aqui no escritório em 2 etapas. O planejamento, que são todas as atividades que antecedem a obra, como orçamento detalhado, contrato, ART, serviços de início de obra, tudo isso eu controlo aqui. E depois a gente tem o gerenciamento de obras, que são as obras em andamento, que é o meu cronograma. Vou mostrar um exemplo aqui do planejamento de obras. Então, nesse cliente, onde a gente inicia agora, né? Daqui a um tempo a gente vai iniciar, essa obra ainda não começou. Eu tenho aqui a etapa preliminar. Então, quando eu vou ensinar uma outra pessoa quais são as etapas da obra, aqui estão. Eu preciso que o fulano, ele faça os contratos. Eu tenho aqui os dados do cliente, todos os dados que eu preciso para fazer o contrato. O modelo de contrato em um só lugar, não está na pasta do Drive. Ele me pagou a entrada, eu dou check. A RT da obra, deu check. Informações, eu vou dando check em tudo que foi feito. Então, se eu delego essa parte para uma pessoa da minha equipe, eu sei exatamente qual é o momento que esse cliente está. Se já foi feito, se não foi feito, se está em orçamento, se não está em orçamento. Se eu já recebi os projetos com as arquitetas. Isso daqui é fácil e para mim tem aqui o meu xodózinho, que é a parte do orçamento detalhado. Então aqui no orçamento, essa obra ainda a gente não começou nada, eu vou pegar aqui uma outra para vocês verem, que é a parte do orçamento detalhado, que é o meu xodózinho. Aqui eu delego essa parte do orçamento detalhado, então sempre tem alguém da minha equipe que está fazendo. E como eu quero viajar, o que acontece? Eu preciso saber qual é o momento daquele orçamento. Eu dou um prazo para aquele orçamento acontecer e eu preciso saber se ele foi feito ou não. Então, vamos supor aqui na parte de revestimento. Eu tenho os projetos
que o arquiteto passou em um só lugar. Então, com um clique aqui, eu consigo ter acesso a ele. Você vai colocar os projetos aqui. O escopo das atividades estão aqui, então eu consigo corrigir para ver se eles levantaram esses dados corretamente ou não, tá? E os orçamentos que eu receber, eu vou ter aqui em PDF, eu vou colocando ele aqui, os valores, o PDF, data de recebimento e se foi aprovado ou não foi aprovado. E no final da obra a gente coloca o custo dos materiais aqui dentro. Então eu tenho controle. Aqui nós temos o status. O status ele serve para quê? Se essa atividade ela não tem, a gente coloca não tem. Se a fazer quer dizer que ainda não foi iniciada. Em andamento quer dizer que alguém da minha equipe está fazendo, já pegou para fazer já começou a analisar a parte do revestimento. Aguardando o orçamento, a gente já levantou os quantitativos e já encaminhou para a mão de obra. Agora nós estamos aguardando o orçamento deles. Eles nos passaram o orçamento e está pronto para aprovação. Uma vez que o cliente aprova esse orçamento, a gente tem como aprovado. E o status final é se precisa fazer um reorçamento que o cliente pediu ou se já foi finalizado e a gente vai anexando os contratos com a mão de obra. Então, esse template aqui, especialmente no orçamento detalhado, eu consigo controlar aonde quer que eu esteja. Então, eu fui viajar e eu quero saber qual que é o momento que está esse orçamento, qual atividade foi orçada, se eles já levantaram, ou se está atrasado, eu falo assim, fulano, vem aqui e ajuda essa outra pessoa a fazer o orçamento. Eu consigo ter controle de tudo que está acontecendo e fazer a correção. Lembrando que delegar não é você soltar e você não corrigir, você precisa corrigir aquilo que está delegando. Esse é o template 1. O template 2 a gente entra em obras em andamento. Então aqui a gente monta o nosso cronograma e todas as demandas que vão surgindo nós vamos colocando aqui. Nós separamos em tarefas da nossa equipe e tarefas que a mão de obra precisa fazer. Então, nessa primeira semana, nós temos pedreiro, nós temos azulejista, eletricista e gesso trabalhando em um só local. E as atividades que eles precisam fazer estão aqui dentro. O controle de qualidade de cada uma das atividades estão aqui. Eu não preciso ficar entrando no Drive e procurando e blá, blá, blá. Eu já tenho tudo aqui. E aqui eu tenho as atividades, e olha o tanto de coisa que precisa ser feito, que são demandas que vão surgindo, como assim, ó, confirmar início com o Luciano do Gesso, pedir o salva-piso na do Castro e mandar entregar na segunda-feira. Então, se você gerencia a obra, você sabe que isso daqui precisa ser feito e que provavelmente você anota no seu bloco de notas, você anota na sua caderneta, só que aqui no escritório a gente coloca tudo em um só lugar. Então, o cliente foi lá e pediu pra gente orçar uma tomada, essa demanda ela vai aqui pro Notion e a gente sabe que tem mais uma coisa. Então, não fica na caderneta, todo mundo fica controlando tudo aqui que acontece, a gente tem um controle. E o terceiro template que vocês vão receber é o pessoal, que é uma agenda pessoal, que é para vocês mudarem, se vocês quiserem ter aqui, então, mandar a sua fazer a sua rotina, a sua produtividade, que é algo que eu gosto muito. Para a gente ser produtivo, a gente tem essa parte da rotina. Você pode escrever, colocar algumas frases aqui e ter a sua agenda pessoal. Então, esse template, ele é um template de gerenciamento de obras que você pode usar na sua obra para economizar tempo, você ter banco de dados e você ter um controle de todas as atividades. Não tem como gerenciar obras se você não tiver ferramentas de gestão. E o Notion, ele é grátis, o template você paga apenas uma vez e você tem tudo que você precisa em um só lugar. Então, espero que você goste e um beijo e até depois.